Peguei o seu livro milenar e abre em Atos capítulo 5, versículo 17 ao 20. 5, 17 ao 20. Que vai dizer assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Curve aí a sua cabeça. Pai, eu te apresento a nossa vida, eu te apresento a vida de cada um que aqui está. Dá entendimento acerca da tua palavra, Senhor. Faz de mim o teu canal de bênçãos, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam restauradas, em nome de Jesus. Amém e amém. E você que está aí em casa, nos ajude a compartilhar essa live. Compartilhe com mais um amigo, com mais um conhecido. Faça parte, seja um voluntário, para que possa nos ajudar a expandir a palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas. O tema da nossa mensagem é caminhando em obediência. Diga aí, caminhando em obediência. Existem duas filosofias bastante conhecidas a respeito de obediência. Existe a filosofia grega e a filosofia hebraica. E nós usamos essas duas filosofias. Nós usamos ambas. Mas para você entender, eu vou te dar um exemplo. Está acontecendo uma guerra, e nessa guerra está um general, mais 3 soldados. E o general, ele grita: todos para o chão. 2 rapidamente se lançam no chão, se joga no chão, e um fica em pé e pergunta: mas por quê? Por que eu tenho que me jogar no chão? Bum! A bomba explode, os estilhaços da bomba mata aquele um que ficou em pé. Para nós entendermos, a filosofia grega é assim: primeiro eu tenho que saber o porquê, para poder depois obedecer. E a filosofia hebraica é aquela que eu imediatamente obedeço, e depois talvez eu vou saber o porquê que eu tive que obedecer. Deus, ele fica com a hebraica. Que filosofia você está vivendo? Que tipo de obediência você está vivendo? Tem pessoas que obedecem só assim: Senhor, por que eu tenho que te obedecer? Tem pessoas que vivem perguntando: Senhor, mas por que eu tenho que te obedecer? Tem coisas, querido, que Deus não vai te dar explicação não. Ele só quer que você obedeça. A obediência, ela vai te proteger. A obediência, ela vai fazer os milagres chegarem na tua vida. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus? Os sonhos de Deus. Se nós queremos viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus, nós temos que viver uma vida, caminhar uma vida em obediência. Tem muitas pessoas que não viveram ou não vivem uma vida de promessas, não vivem os sonhos, não por falta de palavra, não por falta de ensinamento, mas pelo simples fato, falta de obediência. Falta de obediência. Diga aí, falta de obediência. Obedecer é uma chave que vai destravar o nosso futuro.
Obedecer, ela vai atrair. Quando nós caminhamos em obediência, nós atraímos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando você caminha em obediência, você atrai o olhar de Deus para a tua vida. Todos que caminharam em obediência atraíram o olhar de Deus para a vida deles. Viva em obediência, seja obediente, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Entenda, o caminho da obediência é o caminho mais seguro que nós devemos caminhar, que nós devemos trilhar. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles estavam sendo obedientes à palavra de Deus. E por eles serem obedientes, vários problemas começaram a acontecer. Por causa da obediência, problemas acontecem na nossa vida. Olha o que diz em Atos 5, 17 e 18. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Querido, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que quando eles começam a obedecer, logo se levanta a oposição. Logo vai se levantar os opositores. Quando nós decidimos obedecer a Deus, quando nós decidimos ser pessoas melhores, cumprir a vontade de Deus, querido, começa a acontecer vários problemas na nossa vida. Vários problemas começam a surgir. Mas por quê? Por que quando nós obedecemos, problemas surgem na nossa vida? Querido, porque obedecer significa estar debaixo da bênção de Deus, estar debaixo da proteção de Deus. Obedecer significa Deus está te protegendo, Deus está providenciando, Deus está trazendo a cura sobre a tua vida. E eu declaro, querido, que através da tua obediência, o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Através da tua obediência, as portas vão se abrir. Querido, os discípulos obedeciam, os problemas vinham, mas mesmo assim, eles continuavam sendo obedientes. E através da obediência deles, as portas da prisão foram abertas. E me parece que cada vez que nós se levantamos para obedecer a Deus, para cumprir o nosso chamado, para cumprir a vontade de Deus, o inimigo, ele traz problemas para as nossas vidas. Cada vez que nós se levantamos para obedecer à voz de Deus, o inimigo, ele traz problema para a sua vida. Eu estou aqui te dando um alerta, porque quando você se levantar para ser obediente, o inimigo, ele vai se levantar. Mas não desista, porque esse é o caminho da nossa vitória, o caminho da obediência é o caminho da vitória. E eu declaro sobre a tua vida que você vai ser obediente. Independente das circunstâncias, Deus vai colocar um coração obediente. Você vai ter vontade de obedecer à palavra de Deus. Uma das últimas palavras de Jesus foi para os discípulos: ide, pregai o evangelho, fazei discípulo. Querido, essa ordem estende até as nossas vidas. Essa ordem chega até nós. Você está obedecendo a palavra de Deus? Você tem obedecido à vontade de Deus? Sim ou não? Diga assim: eu vou ser obediente. Eu vou permanecer fiel. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus, eles tiveram que passar por provações, eles tiveram que passar por provas,
Provas que nós vamos viver constantemente até a nossa partida, querido. Todos os dias nós vamos ter que decidir se nós vamos obedecer a Deus ou amar ao mundo. Se nós vamos obedecer a Deus ou seguir os nossos próprios conceitos. Essa é uma decisão, é uma escolha que nós vamos fazer diariamente, dia após dia. Dia após dia nós vamos ter que escolher. A história, ela nos mostra também que através da obediência há uma proteção sobre a vida do obediente. Há uma proteção sobre a sua vida, querido. Você que caminha em obediência, Deus te protege. Os discípulos, por causa da obediência, eles foram presos. A Bíblia também fala que por causa da obediência deles, Deus enviou anjos para libertar cada um deles. Através da tua obediência, querido, Deus dará ordem aos anjos a teu favor, a teu respeito. E as portas que estavam fechadas vão se abrir. Os discípulos, eles estavam presos fisicamente em uma prisão, em um cárcere. Mas talvez a tua prisão pode ser outra. Talvez o inimigo ele pode ter te aprisionado em uma prisão sentimental, em uma prisão emocional, em uma prisão financeira. Talvez o inimigo tenha te aprisionado na orgulho. Eu não sei em qual prisão o inimigo ele pode ter te aprisionado. Mas Deus, querido, está querendo te libertar. Deus ele está querendo te curar. Deus está querendo abrir as portas para que você seja liberto. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de cura, noite de libertação. Abre o teu coração para receber a palavra de Deus. Não se distrai não. Ei, querido, a palavra de Deus diz que a semente, quando ela é lançada na terra boa, ela produz fruto. Querido, deixa eu te falar. A melhor semente, se ela não for lançada na terra boa, ela não vai produzir fruto. Nós somos a terra boa. Não deixe essa semente deixar de florescer na tua vida. Recebe a palavra de Deus, guarda ela no teu coração, porque Deus ele vai fazer uma obra hoje na tua vida. Quando nós obedecemos, Deus ele protege a nossa vida. Quando nós caminhamos em obediência, Deus envia anjos ao nosso favor. Quando nós caminhamos em obediência, nós vemos os milagres de Deus acontecerem na minha e na sua vida. Querido, através da tua obediência o milagre vai chegar. Caminhe em obediência. Não desista desse caminho. Caminhar em obediência não é o caminho mais fácil, mas caminhar em obediência é o caminho que traz a proteção de Deus para a nossa vida, traz a provisão de Deus para a nossa vida. Por isso, não desista, caminhe em obediência. A obediência, ela desata o milagre de Deus sobre a nossa vida. Aconteceu na vida dos discípulos. Por causa da obediência, eles viram o milagre, eles viram as portas da prisão se abrir. Você vai ver, querido, as portas se abrindo para você. Fique tranquilo. Talvez você está assim preso em alguma área. Talvez você mesmo nem sabe. Mas Deus hoje vai te libertar. Deus ele vai abrir as portas em nome de Jesus. Homens e mulheres foram testados por Deus. Grandes homens e grandes mulheres, por causa da obediência, viveram as promessas de Deus. Homens e mulheres que foram obedientes a Deus, viveram os sonhos de Deus. E você vai viver as promessas. Você vai viver os sonhos de Deus. Eu posso aqui te citar vários. Mas quando você caminha em obediência, você atrai o olhar de Deus para a tua vida. Como assim, Vitor?
em Gênesis fala de um cara que atraiu o olhar de Deus, Noé. Noé atraiu o olhar de Deus. Sabe o que é isso? Obediência. Deus olhou para Noé e viu que Noé era um homem obediente. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Só anda com Deus, querido, quem é obediente. Melhor dizendo, Deus só anda com o obediente. Por isso, vale a pena nós sermos obedientes. Porque quando nós formos obedientes, nós vamos entrar em um nível de relacionamento com Jesus. E Ele vai te honrar. Esses dias eu li uma frase de Mike Murdock que ele diz o seguinte: se eu e você tratarmos as pessoas iguais, ele faz uma pergunta: aonde está a honra? Aonde está o privilégio? Uma pergunta para você: você trata uma pessoa que te honra, uma pessoa que está contigo, da mesma maneira, da mesma forma que um desleal com você? Uma pessoa que não te honra? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Com Deus não é diferente. A Bíblia é clara. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas, querido, se nós pegarmos a Bíblia e nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que Ele trata as pessoas diferente. Porque Ele honra quem obedece à palavra dEle. Querido, Deus honra quem caminha em obediência. José, ele viveu o sonho. Ele viveu o seu sonho, os sonhos de Deus. José era um cara obediente. José caminhou em obediência, mas por causa da sua obediência, os opositores se levantaram contra a vida dele. Quem foram os opositores? Seus próprios irmãos. Lançaram ele em um buraco, depois venderam ele como escravo para o Egito. Mas, querido, independente das circunstâncias, José caminhou em obediência. E Deus honrou a vida de José. A mulher de Potifar tentou contra a vida de José, abusar de José. Tirou a sua roupa. O que José fez? Eu vou caminhar em obediência. José correu. Aconteceu que José ele foi preso, ele foi jogado numa prisão. Mas mesmo assim, continuou sendo obediente. E por causa da obediência, foi colocado um anel de governo na vida de José. José se tornou governador do Egito. Ei, querido, por causa da fidelidade, por causa da obediência dele. Querido, Deus ele vai colocar anel de governo em pessoas aqui, por causa da obediência. Deus vai levantar pessoas aqui, colocar em posições, por causa da obediência. Grave essa palavra. Por causa da tua obediência, Deus vai te levantar. Deus vai te colocar em posições elevadas. Foi o que aconteceu na vida de José. José permaneceu obediente. Ele tinha tudo para desobedecer. O cara sofreu, o cara foi vendido como escravo. Os abusos que ele não sofreu, sendo levado num sol escaldante no deserto, apanhando, sofrendo. Mas mesmo assim, querido, ele continuou sendo fiel e Deus honrou a fidelidade dele. Deus honrou aquele homem que foi obediente. Naamã, general da Síria, um homem importante, porém leproso. Todos nós sabemos, sopraram o nome do profeta Eliseu. Naamã ele vai atrás do profeta Eliseu. Ele chega no local, o profeta Eliseu manda um recado para ele. Geazi vai até o profeta, até Naamã, e diz: olha, o profeta Eliseu falou para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, cheio de orgulho: não,
aonde eu moro tem águas cristalinas. Eu não vou mergulhar aí. Naamã vai embora, mas aí os seus servos cogitam, falam para ele: Naamã, se te pedisse para mergulhar nas águas cristalinas, o senhor não mergulharia? Quanto mais aqui. Naamã, opa, volta, caminho. Ele começa a caminhar em obediência. Quando ele começa a voltar, isso já revela que ele está sendo obediente à palavra do profeta. E ele mergulha, assim como o profeta falou, 7 vezes. Ele mergulhou, as 7 vezes. E a sua pele, querido, foi sarada. Ele foi curado. O milagre chegou na vida dele por causa da obediência. Por causa da obediência, ele viu o milagre acontecer na vida dele. Querido, eu acredito aqui que Naamã, ele vivia uma prisão interna. Naamã, ele era orgulhoso, mas Deus libertou. Deus sarou ele, não só por fora, mas por dentro. Talvez ele estava preso na prisão do orgulho, mas por causa da obediência, Deus o livrou. Por causa da obediência, ele foi curado. E eu acredito que depois dali, ele não voltou a ser mais a mesma pessoa. O maior exemplo de obediência, Jesus. Olha o que diz em Filipenses 8 e 9. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou à mais alta posição. Porque é isso, querido, que Deus faz na nossa vida quando nós caminhamos em obediência. Que você possa caminhar em obediência, que você seja obediente independente das circunstâncias. Essa é a chave para alcançarmos a vitória. Essa é a chave se nós quisermos alcançar a vitória, se nós quisermos atrair o olhar de Deus para a nossa vida. Você quer atrair o olhar de Deus? Quantos querem atrair o olhar de Deus aqui? Diga amém. Querido, eu te convido para ficar em pé. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te sarar. Em uns versículos anteriores, fala de 2 pessoas, Ananias e Safira. Eles inventaram uma mentira. Eles foram desobedientes. E a consequência da desobediência os levou à morte. Querido, eles foram fulminados na frente de Pedro. Querido, a desobediência pode nos levar à morte. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vem renovar o meu amor a ti, Senhor. Querido, os discípulos, eles estavam presos em uma prisão física. Mas como eu falei, talvez você está preso em uma prisão emocional. Talvez você está preso em uma prisão espiritual. Talvez o inimigo ele te aprisionou nas tuas finanças. Talvez o inimigo te aprisionou em algum lugar que só você e Deus sabe. E eu quero convidar aqui na frente você, que Deus te tocou, que Deus te tocou no teu íntimo. Vem aqui na frente que Deus vai te libertar. Vem aqui na frente que Deus vai
cadeias, abrir as portas. a ti. Enquanto nós adoramos, vem aqui na frente, que hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Deus, Ele vai te dar a vitória. O milagre de Deus vai chegar sobre a tua vida.